Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de descontos. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem um crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875.
Global Ótica. Estamos esperando por você. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICOR, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O Sindicato na luta com você. Boa tarde, queridos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por mais uma quinta, por este dia que o Senhor fez, dia 30 de outubro. Louvado seja o Senhor por estarmos já chegando no final do ano, fazendo o ID do Senhor, obedecendo o chamado do Senhor, todas as quintas-feiras, o programa Amor em Ação, na TV Princesa do Vale, esse programa que tem sido uma bênção, que tem alcançado tantas pessoas, tantas famílias, pessoas que nós amamos de lugares tão distantes. Eu louvo o Senhor, porque Ele está no meio de nós, porque o Senhor está conosco, Deus Emanuel, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. E estamos aqui em mais de 2 ou 3. Estamos aqui com o pastor Luciano, Diácono Martônio, Marcela e todos os outros que trabalham para que esse programa aconteça. E estamos todos aqui em o nome de Jesus, para que você, no ao vivo ou em outro momento, venha ser abençoado neste programa, que você possa ouvir a palavra do Senhor, que você possa ter um momento da sua vida, um momento, uma hora em que você vai meditar conosco na palavra, em que você vai orar conosco, que você vai louvar hinos maravilhosos, que você vai meditar em hinos consagrados ao Altíssimo, uma pregação digna de uma audição apaixonada, uma audição que quer, que deseja, que tem sede da palavra do Deus Altíssimo. Nós temos sede não só da água que precisamos beber, mais de 2 litros por dia. Agora você imagine a palavra de Deus, a porção que você precisa por dia. Você precisa de uma porção. Que porção você tem bebido desta água? A água que é a palavra de Deus. Beba desta água. A palavra do Senhor que nos limpa. A água que nós bebemos limpa também todo o nosso corpo. Vai para todo o nosso corpo, trazendo a boa circulação para todas o nosso corpo, e circula por todas as células, e nós necessitamos. E a palavra do Senhor também como fonte de água viva. A água do Senhor que nós bebemos, como o Senhor disse a mulher samaritana. Ele disse: se tu beber dessa água, tu nunca mais terás sede. São águas que, como um rio, que flui do nosso interior. E nós temos que beber dessa água todos os dias, porque ela lava a nossa alma.
Então a palavra do Senhor, ela precisa ser lida e meditada todos os dias. E esse é um dos momentos em que você vai conosco meditar na palavra de Deus. Eu quero louvar ao Altíssimo por minha mãe, que ainda não retornou, mas ela está no ao vivo e no tempo certo em que ela sentir que Deus assim está falando, ela vai voltar. E nós ansiamos a volta dela, porque, como eu já disse, é uma mulher idealizadora desse programa, uma mulher que vê longe, que viu esse programa no começo, e nós já vamos fazer 3 anos para a glória do Altíssimo. Pastor Edmir, pastor da Igreja Bereana, que aí, já com seus 81 anos, continua ali no cartório, um homem muito trabalhador, um provedor, e que continua abençoando esse trabalho, esse ministério da minha mãe, com os recursos que ele tem, com a oração, com a assistência de fortaleza em estar ao lado, em apoiar. E em estar ali na Igreja Bereana, pastoreando junto com a minha mãe, pastora Socorro. E onde todas as quintas-feiras eu convido você para nos conhecer, para nos abraçar pessoalmente, ali na Igreja Bereana, ao lado do Salão Neném Cabeleireira, e ser abraçado por nós. Estamos ali e você vai encontrar um ambiente simples, mas um ambiente acolhedor, pessoas cheias do amor de Deus. Porque Jesus disse que o que nos faria ser diferentes dos ímpios, que nos faria ser reconhecidos como filho de Deus, é se nós amássemos uns aos outros. Então, você vai ver amor, amor em abraço, amor em calor, amor em um aconchego, em uma comunhão espiritual. E o que nos define como filhos do Deus Altíssimo, como igreja do Senhor, é o que Jesus disse: se amarmos uns aos outros, se os filhos de Deus se amarem. Então vá lá receber este amor do Deus eterno e de todos nós que fazemos parte da Bereana, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas aqui que eu quero trazer um abraço enorme. À medida que eu vou falando e for apresentando, eu vou lembrando. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma oração inicial em o nome de Jesus Cristo, porque Ele merece a nossa dependência. Somos completamente dependentes dEle ao abrir e fechar a nossa boca. Amém? Oremos em nome de Jesus. Deus bendito, Deus santo, Deus amado, Tu és engrandecido, Tu és exaltado para todo sempre. Pai eterno, Pai de todos, Pai de todas as nações, de todos os povos e línguas. Deus bendito, nós somos completamente dependentes do Teu senhorio, da Tua direção. Deus eterno, que este programa venha abençoar muitas famílias, venha nos abençoar. Porque quando falamos, a Tua palavra é como espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma do espírito. E ela fala conosco que somos aqui instrumentos Teu e fala com o outro. À medida que o Senhor vai falando com o outro, também vai falando conosco. E nos direciona no abrir e fechar das nossas bocas. Abençoa o louvor, a pregação e todo o decorrer deste programa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim confiamos em Ti, Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amados, eu quero trazer uma palavra aqui de reflexão. Mas antes disso, trazer o meu abraço à irmã Nória, que é uma missionária que ela sempre está no ao vivo. Quero trazer um abraço à nossa prima Adriana, na Paraíba, que ela também assiste, comenta, curte. E tantas pessoas que estão no ao vivo. E à medida que o programa for passando, eu vou lembrando e vou olhando também ali no chat. E nós vamos trazendo à memória tantas pessoas queridas e amadas. Mas eu quero ressaltar um versículo aqui para uma pequena reflexão.
em João capítulo 10, versículo 11, que diz: o bom pastor. Quem é esse bom pastor? Jesus Cristo. Ele está falando dele mesmo. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E Jesus Cristo, como bom pastor, ele veio e deu a sua vida em plenitude, em toda a essência, na integralidade. Ele deu a sua vida. Não foi só por uma missão, ele realmente morreu por nós. Ele deu a sua vida como Cordeiro de Deus. Como pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Mas eu quero ressaltar aqui, além de Jesus como o supremo pastor, como pastor dos pastores, como o Deus que não temos adjetivos para atribuí-lo, porque o que nós podemos dizer é que ele é santo, 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 poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que ele é o Deus dos impossíveis, que ele é ilimitável. Mas eu quero falar de pastores que são limitáveis. Eu quero falar de pastores que não têm todas as possibilidades. Eu quero falar de pastores que são humanos, mas que são vocacionados, que são chamados por Deus para uma missão. E essa missão também, como pastores, esses pastores fazem de tudo na sua humanidade, na sua natureza humana, para serem bons pastores, bons líderes, e cuidarem muito bem das suas ovelhas, que é o rebanho, que é a sua paróquia, que é aquelas pessoas que ele discipula, aquelas pessoas que ele cuida. E eu quero fazer menção aqui, porque ontem foi comemorado 25 anos da Igreja Canaã aqui no Icó. Todos sabem e conhecem o pastor Jessé Góes, alguns não conhecem. Alguns conhecem e falam o que não sabem. Muitos falam que não sabem, mas eu quero falar como uma pessoa filha na fé do pastor Jessé Góes. E não só eu, como toda a minha casa. Ele foi um instrumento de Deus para salvar, para o evangelho chegar na minha casa. E um avivamento grande aconteceu no Icó. Através da vida dele, há 30 anos atrás, eu aceitei Jesus Cristo, mas ele chegou aqui no Icó. Há mais de 30 anos, eu não sei quanto tempo antes ele já pastoreava aqui. Quando ele chegou no Icó, Icó era congregação de Lima Campos. Era uma igreja tão pequena, ali perto aquelas ruas, perto da ponte, naquelas ruazinhas ali, como quem vai para a ponte. Era uma igreja tão pequena, tão poucos membros, e alguns ainda permanecem. Mas os filhos, né, muitos já morreram. O pai da cantora Rivânia, da irmã Régia, são um dos que participaram antes, né, do templo ser grande. O irmão Vicente já era, né, servo do Senhor quando o pastor Jessé chegou aqui. E era congregação de Lima Campos. O pastor Jessé veio com uma missão tão grande que esse Icó foi abalado. Esse Icó foi abalado. Essa igreja, que é o templo hoje das Assembleias de Deus, ele comprou o terreno, ele levantou esse templo e ele deixou quase 20 congregações. Você entende o que é uma pessoa ser usada por Deus? Desta envergadura. Nesta envergadura ele ganhou. A maioria dos evangélicos há 30, 40 anos atrás são filhos dele. Ele, quando chegou aqui, a igreja, existia a igreja batista ali na praça do Temberg, e existia Testemunha de Jeová, coisas pequenas que não fazia um impacto à sociedade. Mas ele impactou a sociedade ao ponto que o padre José Augusto, eu presenciei. O padre José Augusto foi assistir o culto, porque a família do padre José Augusto se converteu. Esqueci o nome
da mãe, mas Genileuda, Genus, aquela que trabalha na ótica, a irmã Geni. Ela é sobrinha do padre José Augusto. O pai dela é irmão do padre José Augusto. A família se converteu. E muitas pessoas, o meu pai chegou para o padre José Augusto e muitas pessoas chegaram dizendo que estava indo para a igreja evangélica. E o padre José Augusto ficou impressionado, não foi só uma vez, ele foi na nossa igreja para ver o que estava acontecendo. Porque muitos estavam saindo da igreja católica e a igreja evangélica cresceu muito. Ele foi assistir, ficou amigo do pastor Gessé. O pastor Gessé foi celebrar missa de alguns entes queridos dos irmãos que eram católicos. E ele foi lá para dar a bênção, porque a família fazia questão da presença do pastor e a outra parte da família fazia questão que fosse na igreja católica. E ele foi audacioso levar Jesus lá dentro. E o padre, ele só dizia: meu Deus, como vocês se amam, meu Deus, como vocês se amam. E ele se tornou um admirador e amigo do pastor Gessé. Olha, eu vou falar só o impacto que ele trouxe na nossa vida sendo usado por Deus. Ontem foi o aniversário de 25 anos do pastor da Igreja Canaã aqui no Icó. Eu fui. Quem quiser entrar no Instagram da Canaã, vocês vão me ver em lágrimas. Pastor Gessé, junto com meu esposo, nós entramos juntos na igreja. Ele nos deu essa honra, porque eu estava em lágrimas, fazia muitos anos que eu não o via. E eu o abracei como homem que ele merece ser reconhecido. Ele foi o homem que libertou, através dele, Deus libertou meu pai de tantas coisas. O impacto espiritual que foi na minha casa. O meu pai deixou o espiritismo, deixou a baixa macumbaria, deixou a maçonaria, presidência da maçonaria, deixou a igreja católica, deixou a religiosidade. Na minha família, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe, nunca ouvimos falar de crente. Pelo contrário, a gente tirava hora de crente. Minha avó morava na paróquia, eu passava na igreja evangélica e ficava tirando onda com os crentes, fazendo bullying. Nunca imaginávamos. Mas o meu pai foi o primeiro aí. Vocês já sabem, ele foi bêbado, foi muito bem reconhecido e continuou indo para pedir desculpa. A palavra foi adentrando e foi um dominó na nossa casa. O cabeça se converteu e os demais se converteram. E eu quero dizer o seguinte, que o pastor Gessé, o impacto que o inferno sentiu foi declarado na sua vida. Eu sou testemunha. Pastor Gessé, ele ganhou muitas vidas. A minha família, tivemos um encontro com o Senhor há 30 anos através das pregações dele. Hoje ele pastoreia uma igreja que é do tamanho de um estádio em Fortaleza, a Igreja Canaã. E que já está até em Portugal, igreja que cresce muito. Mas, por tantas almas que ele ganhou para Jesus, ele sofreu uma retaliação maligna muito grande. Eu quero defender a honra dele como todos os filhos dele defendem. Ele sofreu um impacto muito grande nessa sociedade. Ele foi chamado de nomes absurdos, porque a esposa dele, infelizmente na época, hoje ela já está restaurada, a ex-mulher dele, infelizmente na época, ela não aguentou a envergadura do crescimento da igreja e ela foi tomada pelo espírito de ciúmes e ela começou a difamar o seu esposo. E muitas pessoas acreditavam na versão dela, chamando ele de todos os nomes horríveis. Ela chegou ao ponto de sair de casa e morar em outra casa, dentro da cidade do Icó. Mas saiba de uma coisa,
todos os irmãos da Assembleia de Deus daquela época, todos apoiavam o pastor, porque sabia da verdade. Os de fora talvez não soubessem, até dessem ouvido àquela mulher. Como Jó disse, mulher, tu fala como uma louca. Porque a mulher de Jó disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. E assim, infelizmente, ela fez isso e ela já veio no Icó, subiu no púlpito da Assembleia de Deus e pediu perdão à igreja. Ela chegou a vir aqui e pedir perdão a cada um pelo que o que aconteceu depois disso. E ela ficou, dando este relato, muitas pessoas acreditaram e o pastor Jessé ficou muito sofrido, passou um ano sem pregar, em uma tristeza profunda, perdendo a esposa. A esposa foi para Fortaleza, com licença os irmãos da Universal. A esposa foi para Fortaleza e deu tudo o que tinha para a Igreja Universal. O meu pastor, que é o meu pai na fé, sofreu muito. E eu estou falando porque eu era de dentro da casa dele. Quem me conhece sabe. Eu era de dentro da casa dele. Então eu quero dizer que Deus o honrou. Porque se ele não fosse o homem de Deus, Deus não o honraria. Hoje ele não está mais nas Assembleias de Deus, porque ele continuou sendo pastor itinerante, pregador. Ele tinha 4 filhos para sustentar, que ficaram com ele, porque sabia que o pai tinha razão. Ele cuidou dos 4 filhos. E como a igreja das Assembleias de Deus tinha medo de dar uma congregação, uma igreja para ele dirigir, com medo da ex-mulher fazer outro escândalo, não deu igreja a ele, ele ficou só sendo pregador e começou um projeto de oração numa sala de aula, num colégio da irmã dele. Essa sala de aula lotou, esse colégio lotou, foi para Gerardo Baixos, lotou, foi para a antiga Antártica de Fortaleza, lotou, comprou um terreno e construiu uma tenda, lotou, e essa tenda hoje, mais de não sei quantas mil pessoas, eu não estou lembrada, mas você pode ver pelo YouTube, pela televisão e entrar no Ministério Canaã de Fortaleza e ver a multidão que é. Se Deus não fosse com ele, ainda não continuaria sendo usado por Deus de tamanha envergadura. E agora saiba que todo pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, ou toda pessoa que se dedica às suas ovelhas, está aí meu esposo, eu também sou testemunha da dedicação que ele tem às suas ovelhas e que teve por onde passou. Pessoas que não esqueceram nunca por onde a gente passa. Pastor Luciano, o Senhor é o meu pastor, eu não admito ter outro pastor. Pessoas que, por onde a gente passa, são lágrimas, porque são pessoas que têm esse carinho de ter essa experiência de sair das trevas através de um homem usado por Deus. Como meu esposo, que passou por tantos lugares e deu a sua vida por amor à igreja, e deu a sua vida por amor às ovelhas. E o meu esposo também sofreu muito com lutas e guerras espirituais. Mas graças ao nome do Senhor, hoje o meu esposo está jubilado por tantas lutas espirituais que vieram e trouxeram algumas dificuldades psicossomáticas. Muitos homens de Deus. Pastor Jessé passou por 2 cirurgias recentemente. Muitos homens de Deus precisam de muitas orações. Porque quando o homem é usado por Deus, há uma guerra espiritual tremenda que repercute até na sua saúde. Porque o nosso corpo, ele sente os impactos que há numa guerra espiritual, porque o nosso espírito e a nossa alma ficam fragilizados. E a maioria dos meus pastores, eles todos precisam de oração, que são homens sofridos, como o pastor Pedrosa, que perdeu as pernas com a diabetes desequilibrada, como tantos pastores que eu conheço, que sempre precisam de reforço de oração, porque há uma guerra para derrubar esses homens.
Louvado seja o nome do Senhor por todos os líderes evangélicos, por todos os sacerdotes que dão a sua vida para resgate de muitos. Que você saiba e reconheça, esses homens precisam de oração, precisam do seu amor, da sua compaixão. E a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Não julgue aquele que está fazendo a vontade de Deus, o chamado do Senhor. Seja ele da igreja evangélica ou da igreja católica, não importa a placa, mas está fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Não julgue, deixe Deus julgar, porque a quem muito é dado, muito também será cobrado. E Deus cobrará de cada um deles. Deixa com Deus. Deixa com Deus, que Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então que Deus vos abençoe. Eu tinha que dar esse testemunho. Foi ontem muito impactante na minha vida. Vocês assistam e vejam os stories da Canaã, Ministério Canaã do ICO, e vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. Que Deus vos abençoe nesse primeiro momento de programa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos convidar aqui o Diácono Martônio, trazendo louvores ao Senhor. Ele merece todo louvor, toda glória, todo poder, toda exaltação. Amém. A Ele, não a Tudo homem para nenhum. Ele. Somente para Ele. Mas existem homens de Deus que precisam e merecem respeito. É verdade. Assim são os nossos pastores. Com certeza. Precisam e merecem o nosso respeito. Amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Boa tarde a todos que nos assistem nessa tarde. Um prazer retornar aqui aos estudos da TV Princesa do Vale, programa Amanhã Ação, para louvar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Quero mandar um grande abraço à minha prima Nininha, está nos assistindo nessa tarde. Um cheiro para tu, Nininha, Deus te abençoe. A minha prima Birre, seu esposo Cícero, sua filha Tássia e todos que estão aí na sintonia. Aleluia! Ô glória! Aleluia, Jesus! Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou pai e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei. Porque ele me escolheu, mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Ah, Senhor, eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou pai e ele é fiel. O
que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei. Porque ele me escolheu, mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Alô, minha pastora Socorro, esse louvor vai pra você. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei. Porque ele me escolheu, mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Solta mais uma, JP. Quero dedicar esse louvor especialmente ao diácono Paulo e à irmã Beth, missionária Ineide e todo o teu evangelho quadrangular. Pastora Lúcia, um abraço, a paz do Senhor, boa tarde. Aleluia! Vou me levantar, abrir a minha porta, esperar o meu amado chegar. E quando ele chega, vou convidar a luz para entrar em minha casa. Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Convida ele aí, meu irmão. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Aleluia! Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado, oh, pra ter tua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se
Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Minha casa é seu lugar. Amém, glória a Deus. Pronto, já vou sair daqui e já manda 1, 2, 3, tá, pessoal? Presta atenção. A paz e a graça para todos os telespectadores ligados no programa Amor em Ação. Queremos que você seja abençoado por Deus neste momento. Gostaria que você pegasse uma Bíblia aí na sua casa. Se não tem, compre uma. A Bíblia é o livro sagrado. É o livro mais vendido todos os anos. É best-seller todos os anos. E está traduzido para mais de 2.500 línguas e dialetos. Tem muitas línguas ainda sem a Bíblia. Mas tem missionários trabalhando para traduzir a Bíblia para outras línguas. De maneira que o trabalho está cada vez mais forte. Pessoas abnegando de suas vidas estão fazendo uma obra muito especial. São gente especial que se preparam para que a Bíblia seja pregada a todas as nações. Abra sua Bíblia, capítulo 6 de João, versículo 60. João 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia e sabe, desde o princípio, quais eram e quais são os que estão ligados no programa, que não criam
e o que havia de trair. No caso, Judas Iscariote. Ele foi o traidor. Contudo, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Salvação é coisa muito séria. Mas é sempre iniciada por Deus, para que as pessoas creiam. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus olhou para os 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Responderam Simão Pedro, Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. A cada 12 parece que há um traidor. Os discípulos resolveram abandonar Jesus. E o tema dessa reflexão é desistindo de Jesus. Como os fariseus, os escribas, desistiram de servir ao Senhor. O discurso de Jesus, no capítulo 6, ele diz que é o pão da vida, que desceu do céu. Falou que se alguém comer da carne dele, tem a vida eterna. E quem beber do seu sangue tem a vida eterna. Os ouvintes quase enlouqueceram. Como pode esse homem, filho de José, nós conhecemos suas irmãs e seus irmãos, conhecemos o endereço dele, ele prega que veio do céu, que é o pão da vida. Jesus, nem a própria família, creu nele durante a vida. Depois da ressurreição, Tiago creu, e creio que os demais também houveram de ter crido em Jesus. A quem iremos nós? É uma pergunta que não quer calar. Não é aonde iremos nós, é a quem iremos nós. Se só tu tens as palavras da vida eterna. Os fariseus acharam o discurso duro demais. Acharam o discurso rígido, radical. Mas Jesus manteve-se fiel à linha de pensamento que ele tinha dado ao povo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje, o discurso da igreja continua o mesmo, é o discurso de Jesus. E os ouvintes, geralmente, endurecem o coração. E como esses discípulos que a Bíblia relata, foram embora, deram as costas para Jesus. Tem muita gente dando as costas para Jesus hoje também, rejeitando Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero dizer a você que está ouvindo essa palavra, que só no nome de Jesus devemos ser salvos. Não há outro evangelho para se pregar. O evangelho é um só. Eles foram embora porque acharam o discurso duro. A igreja continua sendo da família. A igreja continua defendendo o projeto de Deus na terra, o reino de Deus e a sua justiça. Nós procuramos fazer a vontade de Deus e somos a comunidade da graça,
comunidade da libertação, comunidade do amor, comunidade da misericórdia, comunidade do perdão. Não dê as costas a Jesus, porque será duro demais a condenação eterna. Hebreus capítulo 3, está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é grande, é integral, é uma libertação plena, que só Jesus pode fazer. Daqui a 100 anos essa mensagem vai ser atual, se Jesus não voltar. Não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Eu não posso dizer que os ícones da igreja são mediadores e salvadores do povo. Não, só há um Salvador para toda a raça humana. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem não crê, está condenado. Você, enquanto tem vida, tem esperança. Depois que morrer, diz a Bíblia, depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não tem mais chance. Se rejeitou Jesus nessa terra, será rejeitado por ele também no céu. Por isso Jesus é uma questão de vida ou morte eterna. Os discípulos foram embora. Jesus não se escandalizou. Já pensou pregar um sermão hoje e a metade da igreja que porventura esteja ouvindo não aceita, rejeita? Até a própria igreja tem gente que acha radical o discurso. Mas o Jesus disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é pesado ser um cristão, ser um crente em Jesus. Não é penoso. Não é uma vida penosa, cheia de proibições. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é relacionamento com Cristo. Relacionamento com o Espírito Santo e com Deus. E com o próximo. Mas você decide. Acha o discurso da igreja duro demais? Que nós pastores somos radicais? E somos radicais, aquele que fica na raiz. Na raiz da salvação, da teologia, da igreja. Bem-aventurado é aquele que ouviu e creu. E viu. Nós temos visto a graça de Deus. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe conceder. Como diz Mateus capítulo 15, toda planta que o meu Pai não plantar, será arrancada. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza, como Pedro, a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A quem recorrer? A quem buscar para resolver os nossos problemas? Uma multidão está seguindo a Jesus aqui no capítulo 6, porque vira Jesus multiplicar os pães, benefícios. Muita gente esquece os benefícios de Deus. Mas muitas coisas Deus tem feito por nós, e por isso estamos alegres.
Você quer desistir de Jesus? Jesus perguntou aos discípulos: vocês querem ir embora também? Jesus não adulou, não bajulou ninguém para servi-lo. Eu vim na placa de um carro, dei uma chance para Jesus. Eu quase desço do meu carro e arranco aquela mensagem. Porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não está mendigando discípulo. Nós não estamos aqui mendigando discípulo para a nossa igreja. Estamos anunciando o Evangelho. Você precisa abrir o coração, a audição da alma, para poder ser salvo. Não é uma questão de mudar de endereço de igreja. É uma questão de novas atitudes. A atitude é a melhor profecia do futuro. Você pode ser salvo se crer em Jesus e permanecer nele. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome. Pode ser seu pai, seu irmão, seu parente, uma pessoa que você ama muito. Se não está em Cristo Jesus, está fora da salvação. Temos que ser radicais nessa palavra. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Jesus não força ninguém a ficar na igreja. Tem gente que diz: vou sair da igreja. Saia. Você não gosta mais da igreja? Saia. Ninguém é obrigado a ficar numa igreja. Agora, aquele que perseverar na palavra de Jesus será salvo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu desci do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Em outra ocasião, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. É de graça, pela graça, mas tem cruz para levar. Você sabia que cada crente tem uma cruz para levar? Alguns dizem que a cruz dele é a sogra, é o filho viciado. E na verdade, precisando de libertação. Jesus Cristo é um fator de diferença. Se você crê, meu amigo, você será liberto. Se você não crê, como Judas Iscariote, que diz o texto, traiu a Jesus. Será que tem gente traindo a Jesus hoje? No meio da igreja, será que tem crente falso? A falsidade permeia a nossa sociedade. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Não há salvação em nenhum outro nome, a saber, o nome de Jesus. Nenhum mediador há entre vós e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Jesus veio ensinar o homem a ser humano. A ser não apenas uma caricatura, mas ser de fato um novo discípulo. Para encerrar a nossa meditação, fique com a pergunta: quem iremos nós? A quem recorrer? Eu estou dando o caminho. Recorra a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não vou mudar o discurso da igreja. E não permitimos nós, pastores, pregadores da palavra,
que se mude o discurso da igreja para agradar a sociedade. Quem quiser gostar, goste. Quem não quiser, você é livre. Uma boa tarde. Deus seja com você. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Deus eterno. Que palavra tremenda. Deus maravilhoso. Não há salvação em nenhum outro nome. Deus colocou o nome de Jesus acima de qualquer outro nome. Acima de todos os principados, acima de todos os anjos, acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. É o nome do Filho do Deus Altíssimo, que ressuscitou para a nossa salvação eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer menção aqui da minha prima Adriana, e eu relatei que ela mora na Paraíba. Não, ela está em Petrolina. Quem está na Paraíba é meu primo Salim, que é um querido. Meu primo, você que está assistindo, um beijo, Deus abençoe. E também aqui relatar que minha mãe, meu pai, os pastores, não estiveram ontem no culto de 25 anos da igreja Canaã, porque estavam no aniversário do meu tio Inácio, e da minha tia Rejane. Tio Inácio foi muito tempo funcionário do Denox, tia Rejane foi muito tempo professora, coordenadora, trabalhou na Secretaria de Educação. Muitos são alunos no ICO, alunos de tia Rejane, e estava presente a minha tia Neném, estava presente a doutora Elcina, que é minha tia também, missionária Alcina, missionária Neném. Estava presente minha mãe, pastora Socorro, pastor Edmir. Estava presente os filhos de tia Rejane e tia Inácio, um cheiro, doutora Inara e doutor Naasson, esse dentista maravilhoso que está começando a atuar aqui no ICO, e vocês vão ver. Olhe, um dentista maravilhoso. Doutor Naasson Dantas, guarda esse nome. Ele é um dentista de uma mão cirúrgica. Eu cresci com medo de médico. E eu sempre tomei calmante para ir para o médico. As dentistas diziam: olha, você se acalma, porque nem a anestesia pega. E esse meu primo, ele tem uma mão tão maravilhosa que ele disse: Morgana, você vai aguentar sem anestesia. Eu disse: como é que eu aguentei? Porque uma mão tão delicada, uma mão assim cirúrgica, e que já nos abençoou a meu marido, a meus filhos, abençoando, cuidando da gente. Então, um cheiro a essa família que aniversariou ontem. Vocês sabem que vocês são do meu coração, amo demais. A cantora Sara, que sempre está assistindo, que está em São Paulo, mas nos ama, sempre coloca aqui o seu carinho, o seu amor. E tem uma pessoa que está no chat GPT, chamada Fabiola, se eu não me engano. Ela está pedindo oração, está com câncer, está a ponto de tirar a vida, diz ela no chat GPT, e pedindo muita ajuda porque os filhos estão passando necessidade. E eu quero dizer a você que eu procurei você no Instagram e não sei se a encontrei, mas você pode me encontrar, ir no direct e nós passarmos a ter uma conversa. Você me procure no Instagram. O meu Instagram está aí na televisão, prlucianojorge.pra Morgana. PR é o abreviado de Pastor Luciano e .pra Pastora Morgana. Está aí, @prluciano.pra Morgana, com 2 N's. E me procure você, Fabiola, que está trazendo essa mensagem no chat, precisando de oração. Nós vamos orar por você. Você relatou que está com câncer, que está a ponto de tirar a vida, mas que crê em Deus, que quer ajuda, que quer oração, que os filhos estão passando necessidade. Eu quero que você venha a mim no meu direct para a gente se conhecer melhor e a gente ter como chegar até você. E nós vamos orar assim. Vamos fazer agora um momento de oração.
Antes de concluir totalmente o programa, o pastor Luciano já vai fazer a oração e trazer a bênção apostólica. E eu vou terminar com o louvor. E vamos louvar até o tempo que der. Amém, queridos? Até o tempo em que o programa ainda estiver em ação. Ainda que o programa estiver agindo, amor em ação e o programa em ação. Pastor Luciano, vamos logo fazer esta oração, especialmente por esse nome, Fabíola, que eu não conheço, mas ela está pedindo oração, nós vamos orar por ela, orar pelo programa, por todos que assistem e trazer a bênção apostólica e logo em seguida eu vou finalizar com o louvor e o louvor vai alcançar o tempo que for necessário. Amém? Ore, meu querido, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, você que está do outro lado, para participar dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua palavra. Glória a Deus. Te louvamos pelos louvores. Jesus. Te louvamos por essa pessoa que está ligada no programa, que pediu oração, a Fabíola. Misericórdia. Tenha misericórdia, repele todo o mal que veio sobre ela, Senhor. Que ela não tire a própria vida, mas que ela vença esse momento crítico. Verdade, Jesus. Em nome de Jesus, ser com ela. É verdade. Abençoa a todos os nossos telespectadores. Assim seja, Jesus. A todos que nos ouviram. Assim seja. A quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor. Abençoa para que encontre a salvação. Assim seja, Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Abençoa a pastora Socorro, o pastor Edmir. Assim seja. A igreja beriana, a igreja evangélica no Icó. Assim seja. Que a bênção de Deus venha sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e o conforto do Espírito Santo seja com todos. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Receba essa bênção apostólica. Amém. Em nome de Jesus. Meu esposo, se quiser sentar aqui e acompanhar o louvor, vamos louvar o Senhor e dizer que não há outro nome, que não há outro querido, que existem muitos sacerdotes, muitos pastores, mas só um é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o teu socorro, Ele é o teu auxílio, Ele é a nossa busca. Nós admiramos homens de Deus, admiramos, mas a nossa adoração, a nossa reverência a este Pai, Pai nosso, Pai que estás no céu, solta o louvor, servo de Deus. Oh, Ele é teu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o meu Pai. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero
como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Oh, estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento. Ele quer relacionamento com profundidade. Ele é teu pai, chama por ele. E se precisar, é só chamar. Não preciso de, ele não precisa de formalidade. Ele quer intimidade como pai. Ele quer que você chame, pai, me ajuda. Não é sobre religião, é sobre intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Quem diz é Ele. Ele é teu pai. Chama, chama por esse pai. Ele quer intimidade, ele quer amizade, ele quer relacionamento, ele quer ter que você tenha experiência contigo. É só chamar. Eu sou teu pai, assim diz ele. Assim diz ele, olha. Eu sou teu pai, é só chamar. Está dizendo, eu sou teu pai, é só chamar. Quem é teu pai? Como disse o pastor, a quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, a quem? A este pai ele está dizendo, eu sou teu pai. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Ele é teu pai, esse Deus a quem iremos nós, a este pai, a este Deus que é teu pai. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor por mais um programa. Em nome de Jesus, pastor Luciano Jorge, vamos encerrar aqui juntos, desejando um restante de semana abençoado. E estenda aqui a mão comigo, meu pastor, meu esposo, meu querido, aqui na câmera. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima quinta. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.
governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICOR, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7. Manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICOR. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão.
Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis. No financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui.